Vamos dar a abertura aos nossos trabalhos do livro Mãos Unidas, de Emmanuel, aberto ao acaso, na sequência de um texto. Todos somos, no entanto, filhos imortais de Deus e pelos mecanismos da divina providência, cada um de nós está situado por si mesmo nas condições justas nas quais venhamos a receber novas oportunidades de trabalho e aprendizagem, reajustamento e melhoramento, reequilíbrio e renovação. Ainda assim, se teimamos em não reconhecer a realidade que nos é própria, não somente perdemos tempo precioso, mas também corremos o risco de comprar à inveja e ao ciúme, ao ódio e ao desespero, ao sofrimento e problemas de que não temos a menor necessidade. Nos inspiremos então neste texto. Elevemos um pensamento de paz e harmonia na busca dos nossos bons mentores espirituais, de Jesus, nosso Mestre Maior, ao qual nós pedimos toda luz e inspiração, a nós e ao nosso palestrante. Que a paz permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, dando sequência a esse nosso mês especial, mês de outubro, que em 2022 nós completamos 32 anos de atividades ininterruptas. Hoje nós vamos receber a nossa primeira palestra internacional, ou intermunicipal, para corrigir. Estamos recebendo então hoje o nosso José Amaral, que vem de Panambi, da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Caridade, trazer o seu recado. É a nossa oportunidade de externar a ele e a todos os nossos irmãos de Panambi o nosso abraço fraterno e o nosso agradecimento por poder estar conosco. José Amaral, a bancada é sua. Fique à vontade. Então, nosso boa noite a todos os nossos queridos irmãos. Boa noite, esse anjinho querido que está ali, né? Nosso boa noite, nossos irmãos, nossas queridas irmãs, nosso presidente do Mãos Unidas, Genir Tassi. Então, queremos saudar a cada um dos senhores, das senhoras em particular, pelo aniversário, porque é aniversário da casa, mas a gente aniversaria junto com a casa, né? Então, nossos parabéns por 32 anos de atividades ininterruptas, e quantos espíritos encarnados e quantos espíritos desencarnados aqui com certeza foram amparados, orientados, socorridos e reconduzidos para a caminhada rumo a Deus nosso Pai. Então, os benefícios que um centro espírita traz em uma comunidade é incalculável e inavaliável. E gosto de lembrar sempre, a gente conversa com o Genir com muita frequência, do nosso início junto com o Genir lá na Sociedade Espírita Caminho da Luz, onde ele trabalhava já como médium, e na época lá os trabalhos mediúnicos eram abertos ao público, e nós íamos de Panambi, eu e a Diva, há uns 150 anos mais ou menos atrás, né, Genir? E daí nós assistia a palestra pública doutrinária, e depois nós assistia também o trabalho mediúnico. E todo mundo saía para ir embora e eu voltava lá para conversar com o pessoal, etc. E eu começava a me cutucar para nós ir embora. Já o pessoal quer ir dormir. E nós ficávamos lá conversando para tentar conhecer um pouquinho mais, até que um dia conseguimos fundar um centro espírita em Panambi, graças ao bom Deus. Então, saudando a todos os nossos irmãos presentes, nós queremos iniciar o trabalho lembrando também do irmão Norefer, que foi um dos fundadores do Centro Espírita Mãos Unidas,
e que ficou pouco tempo aqui no Mãos Unidas, depois foi embora para Cacequi, que eu lembrava com o Genir, foi plantar melancia em Cacequi, mas deixou um legado muito grande para a Cruz Alta, que é o Mãos Unidas fundado. Então, iniciando o nosso trabalho, nós gostaríamos de trazer uma mensagenzinha que nós temos aqui. Ela é curtinha, é só 52 páginas. Vou pedir licença para os irmãos para poder ler esta mensagenzinha. E ela fala sobre a bênção do trabalho. A bênção do trabalho. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, esquecer os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou, ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. A mensagem é de Meimei, do Espírito Meimei, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, iniciando o nosso trabalho da noite, nós gostaríamos de falar hoje sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 6º, que fala sobre a afabilidade e a doçura. O item 6º, que fala sobre a afabilidade e a doçura, é a mensagem registrada em 1861 e foi trazida então dentro do capítulo 6º, falando sobre a afabilidade e a doçura. O capítulo 6º, ele nos fala sobre as diversas bondades, digamos assim, que Jesus nos ensinou, e sobre essas bondades ele nos fala dentro do Sermão da Montanha, para que nós possamos, digamos assim, crescer dentro da nossa humildade, essencialmente dentro de nossa humildade, para que nós possamos chegar cada vez mais próximos de Jesus. Então, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 6º, que fala sobre a afabilidade e a doçura. Suplicamos sempre a Deus que nos dê a força necessária, a fim de que nós busquemos as orientações do Livro da Luz, como chamam os Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos chamam de o Livro da Luz, e para que ele possa então nos orientar em nossa jornada terrestre. Então, a afabilidade e a doçura. Nos fala o Evangelho sobre a grandeza deste termo, a afabilidade e a doçura. E nesse sentido, nós vamos encontrar nesta mensagem que fala sobre a benevolência. E a benevolência diz assim: para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Então, a benevolência é este sentimento grandioso que existe dentro do ser humano e que cabe a nós desenvolver, ampliar cada vez mais.
conscientes nós de que somos seres criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. E, para nós desenvolver a afabilidade e a doçura, nós precisamos eliminar de dentro de nós um sentimento que vem conosco de 200.000 anos atrás, no mínimo, para não dizer mais. Porque a espécie humana, hoje o Homo sapiens, que habita o planeta Terra, que é assim denominado pela humanidade terrestre, o Homo sapiens, ele iniciou a sua evolução há 200.000 anos atrás, quando então os macacoides, que eram quadrúpedes, desceram das árvores e se tornaram então bípedes. E esses bípedes, que passaram a ser depois os homens das cavernas, eles eram de uma violência muito grande, porque precisavam dessa violência, desse instinto violento para se defender, e dentro, digamos assim, dessa violência, eles conseguiam manter a própria vida, que é o instinto do ser manter a própria vida. E essa violência, essa agressividade que ele tinha dentro de si, fazia com que ele pudesse se defender dos outros pares ou dos outros animais, enfim, e manter a própria vida. Então, dentro do próprio ser havia uma agressividade muito grande. E essa agressividade, à medida que este ser foi evoluindo, foi crescendo, foi colocando dentro de si o princípio do amor, a agressividade instintiva foi diminuindo, passo a passo, mas para chegar nos dias de hoje, lá se passaram 200.000 anos. 200.000 anos. Para construir a ductibilidade que ainda é bastante tênue dentro do ser. Para que pudéssemos chegar no instante em que o Cristo de Deus, quando nos orientava lá 2.000 anos atrás, e que ele falava que o ser humano, dentro do seu crescimento, ele precisava chegar ao ponto de que, se ele dissesse uma palavra que era comum pelos judeus, que expressava o desdém, o desgosto por alguém, raca, e quando expressava essa palavra, cuspia e virava a face para o lado. Então, isto era um sentimento extremamente inferior na fala do Cristo. Então, para chegar ao ponto de conseguir dominar uma expressão esta agressividade precisa ser diminuída intensamente. Então é fundamental. E dizia Jesus já naquela época que se nós disséssemos a alguém, vós sois loucos, seria condenado ao fogo do inferno, nas palavras, digamos assim, entre aspas. A expressão raca, que era uma expressão de desgosto por alguém, alguém dizer ao outro, vós sois loucos, ser condenado ao fogo do inferno. Então isso parece, assim, aos nossos olhos, um exagero muito grande. Mas ele dá a entender, efetivamente, que a partir daí é o caminho através do qual nós vamos conseguir amanhã obter o novo mundo, que é o planeta Terra regenerado. Que então amanhã nós vamos obter o reino dos céus, como nos diz o capítulo 9, quando fala sobre a brandura. A brandura, que é necessário que nós sejamos brandos e pacíficos, para que amanhã possamos habitar o reino dos céus. Capítulo 9. A brandura e o termo pacífico. É necessário que sejais brandos e pacíficos para habitar amanhã a terra, este mundo melhor. É necessário que sejais brandos e pacíficos a fim de obter o reino dos céus. Então para que isto aconteça, nós precisamos
ter dentro de nós, ou construir dentro de nós, a benevolência. E a expressão da benevolência será a doçura, a amabilidade. Isto nós precisamos construir dentro de nós. Mas esta mensagem que nos traz esse Espírito abençoado, ele nos diz que não é para nós nos iludir pela aparência das coisas, pelo verniz social, porque o verniz social muitas vezes apresenta uma face que o ser humano não tem nada daquilo dentro de si. Então aquela face doce, meiga, que quando é contrariada nas suas ideias, nas suas opiniões, se transforma, e é que a palavra doce, mansa, pacífica, afável, que às vezes se expressa do ser humano, quando contrariado, ele se transforma em uma verdadeira fera humana. Isto é importante, nos alerta o Espírito, que nós tenhamos a segurança para não ser iludido pelo verniz social. Porque às vezes a palavra tenra, linda, amável na frente, quando por detrás se transforma em dardo venenoso, que acaba ferindo. Então, este ser humano precisa construir dentro de si a afabilidade e a doçura. Precisa construir dentro de si a benevolência, a fim de amanhã poder ocupar a terra abençoada, que será um mundo de regeneração, a fim de que amanhã podeis adentrar o reino dos céus. Então, a afabilidade e a doçura. Que é afabilidade e que é doçura? Poderíamos ir lá no dicionário, um dos mais famosos, grandiosos, no Aurélio, buscar a definição de afabilidade e de doçura. Poderíamos buscar ali naquele senhor que sabe tudo, que se chama Google, a definição de afabilidade e doçura. Agora podemos buscar na excelência do termo afabilidade, doçura e de benevolência, quando nós nos lembramos daquela mãezinha que está com um filhinho lá, talvez de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 8 meses, 10 meses, que chora de maneira inconsolável e que ela pega no colo e começa a balançar o seu filhinho e começa a fazer carinho, não sabe o que ele tem porque ele chora de uma forma inconsolável, não para. E ela começa a acariciar e tenta ver o que ele tem, não sabe se é dor de ouvido, se é dor de barriga, o que é, ou quem sabe um dentinho que está nascendo, que está apontando para fora. Mas o seu choro é um choro comovedor, porque não para aquela criancinha de chorar, e ela começa a balançar e acariciar. E pedir a Deus que ampare o seu filhinho, aquela criancinha, e ele chora de uma forma inconsolável, e ela não para de acariciar, e ele vai recebendo esse carinho, este amor que dulcifica, esse amor que cura, e vai se acalmando, vai se acalmando, vai se acalmando, até chegar o momento que ele adormece. E o coração materno, então, se torna feliz, porque o filhinho parece que parou de sofrer. Então, afabilidade e doçura. Não tem termo que defina melhor do que o amor de mãe. Então é isto que os amigos espirituais nos convidam a construir dentro de nós, o amor de mãe. É isto que Lázaro, lá no capítulo 19, no item número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, em sua mensagem, nos fala sobre a afabilidade e a doçura, que é a consequência da benevolência. Então isto nós precisamos construir. E ele nos fala muito sobre o verniz social.
E nos dá o exemplo daquele cidadão que lá fora é todo sorrisos, é todo amizade, é todo carinho, toda bondade, toda dedicação ao próximo. E como diz Lázaro, quando entra para dentro de casa, ele quer fazer com que seu orgulho se engrandeça. E lá fora ele não pode falar o que pensa, porque senão os estranhos o colocariam em seu lugar, mas dentro de casa ele se impõe e ele quer dizer àqueles que dele dependem e que não podem se levantar contra ele: aqui eu mando e aqui eu sou obedecido. E Lázaro diz assim, e poderia acrescentar com mais razão: e sou detestado. Então, aí não está a afabilidade e a doçura. Aí está a ignorância e a prepotência. Aí ainda está aquele instinto agressivo que nós vamos lutando durante esses 200.000 anos para fazer com que ele se apague de dentro de nós. Aquela prepotência, aquele orgulho violento, para que possamos amanhã merecer este mundo melhor para onde caminha a terra. Para que possamos amanhã adentrar o reino dos céus na expressão das Escrituras. Então, é a nossa construção. Mas não nos iludimos com verniz social. Nos diz essa passagem: de nada adianta se de vossos lábios gotejam leite e mel, se o coração nada tem a ver com isto. Isto é hipocrisia. Se de vossos lábios gotejam leite e mel, e seu coração nada tem a ver com isso, é hipocrisia. Então este amigo querido, ele nos relata dizendo que nós devemos ser a mesma pessoa, assim na frente como na ausência do ser. E o mundo está cheio dessas pessoas, que na verdade tem uma expressão e uma palavra bonita, saudável na frente, mas que por detrás a palavra são dardos venenosos. Então é fundamental que nós possamos nos analisar e nos perguntar em que condição que nós nos situamos e que possamos buscar construir dentro de nós este capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Brandos e pacíficos. Sejais brandos e pacíficos para que possais entrar no reino dos céus. E isso nós precisamos construir. E isto, há 200.000 anos, nós vamos tentando transformar com a misericórdia e com a bondade divina. Porque o instinto agressivo, ele está lá dentro de nós, no nosso arcabouço, desde quando éramos primatas e lutávamos para nos defender e preservar a vida, que é um instinto do ser preservar a vida. Agora, à medida que nós vamos passando do instinto para o sentimento e para a razão, nós precisamos ir eliminando esta agressividade e construindo dentro de nós a afabilidade e a doçura. Tinha uma família que nós conhecíamos, eles moravam em Panambi, eram de Santa Maria, foi quem fundou o Centro Espírita em Panambi, e esse casal tinha um casal de filhos. E depois de Panambi eles mudaram-se para Santa Catarina. E a menina moça, nós conhecíamos, e daí um dia nós fomos visitá-los lá em Santa Catarina. E daí a mocinha, quando nos viu, ela nos cumprimentou: oi tio, oi tia, que bom revê-los, ai tio, tia, um amorzinho. Parecia que ela não estava com os pés no chão, parecia que estava já quase no céu. Eu digo: mas o que eu conhecia a menina? Eu digo: mas que engraçado, mas que evolução tão grande, mas aquele doce, aquela coisa querida. Dali a pouco ela disse assim: eu tô zen, tio, oi tia, eu tô zen. Então ela estava zen, ela estava praticando uma filosofia cuja filosofia
dizia que a gente tem que se tornar zen, ou seja, estar num estado superior. Então parecia que ela não encostava os pés no chão. Eu estranhei, porque eu conhecia a mocinha, era normal, como o caso de qualquer um de nós. Digo, mas essa filosofia deve ser muito boa, eu dizia para mim mesmo, e me perguntava, mas como é que ela conseguiu em tão pouco tempo? E daí ela continuou naquela situação, naquela felicidade, fora do ar, lá em cima. E eu impressionado. E o pai e a mãe dela estavam separados. E ela parece que tinha meio uma contenda com o pai dela. E dali a pouco a mãe dela falou alguma coisa em relação ao pai. Essa menina virou na loucura, virou numa tocha, enlouqueceu. Eu digo, mas o que é isso? Você foi o zen lá por outro lado e ela voltou à realidade. Então, assim, nós temos que nos tornar zen. Ficarmos zen, oi tia, oi meu amigo, oi Genir. Mas só que quando nós atingir isso, que isso seja a realidade do nosso coração. Porque se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. A gente mostra aquilo que não é. Então, construir esta grandeza, o exemplo dela é fabuloso, é o grande objetivo do ser. Mas só que para nós lá chegar, a caminhada ainda é bastante longa. Então, por enquanto, estamos lutando com nossas inferioridades, tentando controlar esta fera humana que habita dentro de nós. Para aos pouquinhos que nós vamos controlando essa fera humana, vai se construindo a afabilidade e a doçura. Então, como eu dizia esses dias, esta fera humana que está dentro de nós precisamos colocar um freio, subir em cima e controlar, segurar para que ela não salte para fora. E à medida que nós vamos segurando, nós vamos controlando essa fera humana, vai se construindo a grandeza do ser, que é a essência do ser, que é o amor que Deus colocou dentro de nós em germe, e que o nosso objetivo, o grande objetivo, é nós construir, desenvolver cada vez mais este amor que está dentro de nós. Então, neste item 6º, diz assim: a benevolência para com semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são manifestação. Entretanto, não se pode fiar sempre nas aparências. A educação, o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior? Uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Então é para nós não nos iludir. Que são brandas, conquanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade. A realidade da humanidade, na sua grande maioria, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmuda-se em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertence ainda esses homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados, fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram lá fora, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos,
que os recolocaria em seu lugar, eles querem ao menos ser temido por aqueles que não podem lhe resistir. Não podem lhe resistir. Sua vaidade se alegra quando podem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar, com mais razão, e sou detestado. Então, esta mensagem de Lázaro nos dá uma ideia da realidade da humanidade terrestre. E esta maior ou menor agressividade que existe dentro de nós, este maior ou menor orgulho que existe dentro de nós precisamos vencê-lo para dar espaço dentro do ser, dentro do nosso coração, para que se construa a afabilidade e a doçura. Não há outra forma de nós amanhã poder adentrar as portas dos céus. E essa doutrina magnânima, cuja expressão aqui nós encontramos, um centro espírita fundado com as portas abertas para nos auxiliar, essa é que nos auxilia a nós conseguir construir dentro de nós a afabilidade e a doçura. Não é por menos que os amigos espirituais chamam o Evangelho segundo o Espiritismo de o livro da luz. Esta luz é que vai iluminar o nosso ser rumo a Deus, nosso Pai. Muito obrigado a todos desejamos uma boa semana e, conforme nos orienta o nosso presidente, é para nós conduzir as preces e radiações, né? Então, nós vamos, dando sequência aos trabalhos, convidar os irmãos para nós fazer as preces e radiações. A prece, nós não damos a ela o devido valor. A prece, ela tem uma capacidade astronômica de movimentar energias no espaço, sejam energias físicas ou energias espirituais. Mas ela movimenta energias em benefício daquele objetivo ao qual nós nos concentramos. Então, esta oportunidade das preces e radiações é onde nós podemos orar por nós mesmos, pelos familiares, pelos outros, pelo centro espírita, pelos necessitados. Então, vamos colocar o nosso coração, o nosso sentimento e concentrar a nossa mente nas preces e radiações. Elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus amado e aos desta casa de orações. E a vós, Senhor, agradecer pelo milagre da vida, agradecer por aqui poder estar, Senhor. Agradecer pelo corpo físico, pela saúde, pelo trabalho, pela casa espírita, pela família, Senhor, pelo ar que respiramos, pela água que nos dessedenta, agradecer pelo alimento, Senhor, e vos pedir. Derramai um raio de sua divina luz sobre o Centro Espírita Mãos Unidas, quando comemora 32 anos de atividade, Senhor. Permita o seu amor e a sua misericórdia que esta casa de luz continue a amparar esta parcela da humanidade que aqui vem buscar o socorro, Senhor. Abençoa, Pai querido, aos hospitais desta comunidade. Iluminai aquelas pessoas que lá estão internadas, aos médicos, aos enfermeiros, às enfermeiras, aos auxiliares. Iluminai também, Senhor, os hospitais de nossa região. Pedimos, Pai querido, pelos hospitais psiquiátricos de Passo Fundo, Bezerra de Menezes, de Porto Alegre, Hospital Psiquiátrico São Pedro e Hospital Espírita de Porto Alegre, Senhor. Iluminai-os.
que o seu amor possa derramar luzes de paz, de harmonia e de muita saúde física e mental a nossos irmãos que lá estão internados, Senhor. Pai querido, pedimos pelo asilo de Cruz Alta, Senhor, por todos os nossos irmãos que ali estão internados. Pedimos por todos os asilos de nossa região, Senhor. Pedimos também pelas casas de amparo às crianças e aos jovens de Cruz Alta e de nossa região, Senhor. Abençoai a todos que nossos irmãozinhos que lá estão sendo amparados, às vezes segregados de suas famílias, Senhor. Olhai por eles. Olhai por aquelas casas que amparam os dependentes químicos, os dependentes do álcool, que a sua luz e o seu amor possam envolvê-los e iluminá-los, Senhor. Por cada um de nós que aqui estamos, vamos imaginar neste instante uma grandiosa luz que nos ilumina, nos envolve. Vamos ver essa luz penetrando a cada um de nós, nos trazendo muito equilíbrio mental, muita saúde para o espírito e muita saúde para o corpo físico. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que aqui nos encontramos. Permita, Pai amigo, que essa sua luz ampare e ilumine a todos os nossos familiares, onde quer que eles estejam, Senhor, dando-lhes as forças necessárias para, sob a sua proteção, seguir o bom caminho, Senhor. Pai querido, pelos irmãos desencarnados presentes, vos suplicamos, Senhor, por aqueles necessitados de amparo, de socorro e de esclarecimento como nós, Senhor. Olhai por eles, envolvei-os, Senhor. Assim como também vos pedimos, envolvei os amigos espirituais que aqui se encontram, em sua infinita luz. Pedimos pela fluidificação das águas, que os amigos espirituais possam infundir ali os fluidos e as energias necessárias a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por estares conosco. Abençoa a nossa existência terrestre, agora e sempre. Que assim seja. Então, muito obrigado a todos. Agradecemos ao nosso Amaral, Dona Diva, pela visita carinhosa, pela oportunidade de estar conosco. Já não é a primeira vez que vem a Cruz Altas, não é a primeira vez que fala para nós. Mas como estamos de aniversário, um mês todo especial para nós, nós lhes brindaremos com um pequeno vinho. Oh. Muito obrigado a todos. É o nosso coração que recebe de todos vocês. Obrigado, Amaral. Possa vir ainda muitas vezes falar para nós. Muito obrigado. Somos felizes por estar junto com vocês. Obrigado.